Seja bem-vindo ao canal Redemption News. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário. Tal como o gabinete do governo anunciou, o futuro será provavelmente um mundo dominado apenas pela espiritualidade. Se isso é visto como perigoso ou feliz, dependerá da subjetividade do indivíduo. Cada pessoa tem sua própria maneira de pensar e valores, então fique à vontade para abordá-los como quiser. Como alguém que ama subculturas, ocultismo e lendas urbanas, todas as histórias estão agora conectadas. Simplificando, pode-se dizer que vivemos numa época em que os aspectos mentais que não podiam ser visualizados, como o sexto sentido e o terceiro olho, agora podem ser explicados cientificamente. Acho que se poderia dizer que vivemos numa era em que podemos criar coisas. No entanto, esta não é uma história simples, não se trata de fantasmas, OVNIs ou alienígenas. Acho que já falei sobre isso antes, mas ao longo da história as pessoas têm lutado contra o medo e a ansiedade. A ciência provavelmente se desenvolveu para visualizar isso. Esses fenômenos existem justamente porque existe um espírito curioso em relação ao desconhecido. Os erros da alquimia lançaram as bases para o desenvolvimento da ciência atual. Vivemos numa época em que o que se chama magia agora pode ser comprado com dinheiro. Durante o período de transição do desenvolvimento científico, parece que muitos cientistas se voltaram para o ocultismo. O que é o oculto? 1. Um fenômeno sobrenatural. Fenômeno misterioso. 2. Invisível. Escondido e invisível. Há um significado em dizer. Visualizar isso pode ser chamado de evolução. É claro que não estou falando de ver fantasmas ou de poder voar, mas com a ascensão da inteligência artificial, os humanos provavelmente tentarão se aproximar de Deus no futuro. Quando a evolução da tecnologia ultrapassar o cérebro humano, este será provavelmente o início do colapso da Torre da Babilônia. A destruição começa para entrar na próxima era, em outras palavras, para renascer. Então, que tipo de era será quando passarmos para o mundo dos humanos devido à evolução da inteligência artificial, ou seja, o mundo do metaverso? Provavelmente para criar o céu e o inferno neste mundo. Quero que você se lembre dos alvos lunares estabelecidos pelo gabinete do governo. Até 2050, alcançaremos uma sociedade na qual as pessoas estarão livres das restrições do corpo, do cérebro, do espaço e do tempo. Acho que é exatamente isso que significa. E se existe algo como Deus, são ídolos invisíveis, isso tornará o fenômeno visível. Este é o mais fácil de entender. É apenas uma predição de possíveis linhas mundiais, não uma linha mundial definitiva. Porém, se olharmos para a história, é possível. Por exemplo, os alquimistas tentam obter a imortalidade, e pessoas gananciosas e poderosas quase sempre desejam obter corpo e alma eternos. Isto ocorre precisamente porque existe o medo da morte. Então, acho que um mundo sem esse medo da morte provavelmente teria uma visão de mundo distópica. Como mencionei no blog de outro dia, os humanos têm uma vida útil. É por isso que você terá um propósito na vida. No entanto, no futuro, se os empregos desaparecerem devido ao aumento da inteligência artificial, o que se perderá serão coisas que são necessárias. As pessoas vivem precisando de alguém. Porém, se ninguém aqui precisar mais deles, as pessoas ficarão desesperadas. A solidão dará origem ao desespero, que gradualmente levará a uma transição natural para um mundo ideal. Desta forma, os humanos ficarão naturalmente divididos e o mundo em que vivemos poderá mudar entre o atual mundo tridimensional e o mundo do espaço eletrônico. Em outras palavras, os humanos que criam a vida após a morte provavelmente entrarão no mundo eletrônico em troca da vida eterna e da liberdade. Eventualmente, à medida que a tecnologia avança, os humanos deixarão de ter uma casa acima do solo e acabarão por ir para o subsolo. Nossos ancestrais podem ter chamado esse mundo subterrâneo de Shambhala. A vida das pessoas dimensionalmente evoluídas Terra Interior e Telos Civilização Futura e cidades subterrâneas construídas na Terra Oca. Eu disse a ela que só eu posso caminhar pela minha vida, mas que tipo de futuro imagino e que tipo de vida quero viver? É claro que mesmo que estejamos divididos, se permanecermos no mundo actual, provavelmente viveremos numa era ainda mais difícil e dolorosa do que a que vivemos agora. Será que ele conseguirá enfrentar os pontos negativos da solidão e do desespero e viver uma vida plena? Só você sabe a resposta. Não posso lhe dar a resposta agora. Você provavelmente não saberá até passar por essa situação.
No entanto, parece ser verdade que conteúdos que antes eram conhecidos como ocultismo e tecnologia estão começando a se unir em direção a uma fusão. Se isso é visto como positivo ou negativo é uma questão de opinião subjetiva. Não importa para que tipo de mundo você vá, você poderá buscar sua utopia e decidir sobre um lugar para chamá-la de porto seguro. O mundo se torna o mundo que você deseja. Isso pode ser chamado de mundo após a morte. Quero que você se lembre de seus pensamentos atuais. O que você faria se os pensamentos que você está pensando agora se tornassem realidade imediatamente? Se você estiver consumido pelo desejo de satisfazer apenas o seu próprio desejo de aprovação, pessoas semelhantes se reunirão ao seu redor e você continuará insatisfeito com aqueles ao seu redor, levando a um mundo no qual você não está satisfeito. Se vocês apenas pensarem em lutar entre si, as pessoas ao seu redor farão o mesmo. Seria como um sapo num poço e no inferno. Desta forma, estados de energia e pessoas semelhantes poderão continuar. Em outras palavras, pode ser chamado de inferno, mas a menos que a própria pessoa perceba, ela não poderá sair do circuito. O importante a fazer agora é pensar no que você deve fazer e no que deve fazer quando isso acontecer. Quero sempre me encarar e sempre aceitar as mudanças. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário.